maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 40. Hoje, o nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 40, é sobre a literatura infantil na formação docente. Conceito de literatura infantil. A literatura infantil é denominada enquanto um conjunto de obras escritas, ou seja, adaptadas, de uma forma específica para crianças. Ela apresenta um desenvolvimento fundamental das crianças, porque ela vai oferecer não somente o entretenimento, mas também lições muito importantes sobre o mundo, como valores e comportamentos, e assim por diante. Agora vamos compreender qual que é o principal objetivo da literatura infantil. A literatura infantil ela tem como o seguinte intuito de oferecer narrativas que possam ser acessíveis, que sejam envolventes para a criança, fazendo a utilização de uma linguagem que seja simples e com uma estrutura adequada textual que possa facilitar uma melhor compreensão. Algumas reflexões sobre a literatura infantil para a gente refletir. Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Rubem Alves. É a imagem no livro infantil. Neste mundo repleto de imagens eletrônicas ou não, o livro infantil mantém o papel de estimular a criança a ser criança, a criar o texto escrito, conta uma história recheada de imagens nas linhas e nas entrelinhas. A imagem complementa e, ao mesmo tempo, enriquece essa história, ao ponto de cada parte de uma imagem poder gerar diversas histórias. O texto e a imagem juntos, eles dão ao leitor o poder dele criar, não somente na sua cabeça, uma única história, que realmente interessa a história dele. Guto Lins, designer, ilustrador, escritor e professor. O professor é leitor se ele possui o hábito da leitura, e se ele lê para os seus alunos, ele vai se encantar diante das histórias, das poesias, dos contos fantásticos também. Os alunos vão desejar ser leitores. Se o professor comenta suas leituras, assim ele vai mobilizar os alunos para eles estarem com os livros. E esse prazer, ele vai se cristalizando já na infância. E uma vez que é despertado, ele não nos abandona jamais. Nada custa ao professor ler um poema no início da aula dizendo que descobriu. Gostou e quer ler para eles. Bartolomeu Campos de Queiroz. Trecho do texto: ler é deixar o coração, no varal apresentado, no seminário. A literatura infantil nos leva a viajar com as crianças no universo das histórias contadas e recontadas. A importância da leitura na formação docente, dá para a gente poder refletir. É muito importante que o professor seja leitor, primeiro, para que, por meio disso, ele possa incentivar os seus alunos na sala de aula, que muitas vezes eles não têm o hábito de ler por falta de interesse e por não conhecer os gêneros literários. O professor ele tem que ser o primeiro a incentivar a leitura, como um exemplo, na sala de aula. Assim, os alunos eles passam a ficar mais motivados a ler, a estudar os objetos de conhecimento, o conteúdo que é repassado em sala de aula. Algumas sugestões de leitura complementar para quem quiser se aprofundar no tema sobre a literatura infantil. A literatura infantil na escola, da Regina Zilberman, a leitura e o ensino de literatura, da Regina Zilberman, a literatura infantil brasileira, da Marisa Lojolo e da Regina Zilberman, a literatura ontem, hoje e amanhã, e assim por diante. Que vocês tenham gostado. Se qualquer dúvida com relação ao nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 40, estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.